alegria em nossos corações e que os irmãos estejam à vontade para nos visitar mais vezes quanto quiserem. Amém? Mateus 18, no versículo de número 11, diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Amém? Amém. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Os irmãos podem assentar-se em nome de Jesus. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou grandemente ao meu coração. Porém, eu queria voltar um pouquinho no texto, no capítulo, né? Ou até mesmo dizendo no contexto dessa palavra, em que alguns dos discípulos chegaram até Jesus perguntando a ele quem era ou quem é o maior no reino dos céus. Ao responder essa pergunta, Jesus mostra a atitude errada de muitas pessoas. Muitas pessoas se aproximam do Senhor, às vezes até na disputa de querer ser maior, do que ser melhor, do que isso, do que aquilo, e Jesus responde algo assim maravilhoso. Jesus responde mansamente. Jesus ensina aos seus filhos algo maravilhoso e nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiro, o Senhor diz para eles o seguinte: vocês querem viver segundo o reino de Deus ou segundo o reino do mundo? Qual é a preocupação dos vossos corações em me perguntar algo a esse respeito? E Jesus responde algo interessante a eles, dizendo que no mundo comum, no mundo atual, no mundo em que eles estavam, os reis e os poderosos dominavam sobre eles. Então o Senhor estava mostrando, falando, ensinando a eles que os poderosos, os maiores, sempre querem dominar sobre os menores. Mas o Senhor dizia para eles: mas no vosso meio não será como no meio deles. No vosso meio, nenhum de vós dominará sobre o outro. Não terá maior do que o outro. Não haverá melhor do que o outro. O maior entre vós seja como o menor. E eu creio que isso veio a desagradar o coração daquelas pessoas, ou daquele que perguntou. Porque na verdade, irmãos, como nós vimos isso aí desde ontem à noite, nós estamos trabalhando sobre essas coisas, sobre essas verdades, e hoje de manhã também foi colocado algumas coisas, né? Então, o maior entre vós que seja um menor, o menor entre vós seja o maior no meio de vós. E o que governa no meio de vós tem que ser como aquele que serve. Só assim nós seremos bem-sucedidos na nossa caminhada, na nossa liderança, naquilo que nós desejamos nos nossos corações. E aí Jesus chama uma criança e coloca ela no meio deles. Em uma das maiores lições que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, ou até às pessoas que estavam ao seu lado. E o Senhor diz assim: se não vos converteres, ou seja, se não nascerem de novo,
e não forem como essa criança, e não forem como os meninos. Na verdade, o Senhor não queria que as pessoas fossem crianças, atitudes de criança, coisas de criança, mas que o Senhor estava dizendo: vocês precisam ser puros e não infantis, como vocês estão sendo agora, de querer saber do nosso meio quem é o maior, quem é o melhor, quem tem mais poder, quem pode mais, quem manda mais, quem está a um nível superior do outro. E Jesus diz para eles: vocês precisam ser como essa criança. E por que Jesus dizia daquela forma? Porque uma criança, ela é totalmente dependente dos seus pais. Quando criança, a criança não tem poder, não tem autoridade, não tem como se prover, e assim sucessivamente. E Jesus estava dizendo: um menino é totalmente dependente dos seus pais. Os seus seguidores, os meus seguidores, os filhos do reino, os filhos de Deus, têm que ser dependentes do Pai Celestial. Não é necessário em nosso meio nomearmos o maior ou o menor. Não é necessário no nosso meio dizer quem é o mais forte, o mais sábio, o mais isso ou mais aquilo. Mas é necessário que os filhos de Deus saibam que eles, em todo o tempo, sendo sábios, sendo inteligentes, sendo fortes, sendo poderosos, eles totalmente deverão depender do Pai Celestial. Porque o reino que nós falamos, o reino que nós pregamos, não é um reino físico, não é um reino material. O nosso reino é espiritual. Então as coisas materiais que nós tivermos, ainda que recebamos as coisas espirituais do Senhor, nós devemos nos portar como o menor dos menores na presença do Senhor. Haja visto que quando Jesus vem a essa terra, ele deixa todo o seu poder, ele deixa toda a sua glória, ele deixa toda a sua majestade e vai misturar-se com quem? Com os perdidos, vai misturar-se com os pequenos. Jesus nunca quis estar assentado no meio de ricos, de poderosos, desses ou daqueles, a não ser para pregar a sua palavra. E ele nunca se preocupou em mostrar quem realmente ele era. Aliás, em todos os seus milagres, em todas as suas pregações, em todos os seus momentos de operar maravilha, ele sempre deixou bem claro para as pessoas: não diga nada a ninguém, não fale nada, mas só fale aquilo que Deus tem colocado, que Deus tem feito, que Deus tem te concedido. Jesus nunca quis ser conhecido como o grande milagroso. Jesus nunca quis se manifestar no meio do povo mostrando que ele tinha dons, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. Ele simplesmente veio com uma missão: buscar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, precisamos entender isso, que independente daquilo que eu tenho, independente daquilo que eu sou, independente daquilo que eu recebi do Senhor, independente de quantos dons eu possa ter, a sabedoria que eu possa ter, eu tenho que saber que isso não é meu, é de Deus, está emprestado para mim, está oferecido a mim, enquanto eu bem fizer uso dessas maravilhas. E isso não pode ser usado para afrontar o seu irmão. Olha, eu tenho um dom, você não tem. Eu canto bem, você não canta. Eu prego bem, você não prega. Eu sou isso, aquilo. Não, irmãos. Tudo a Bíblia diz que nós temos que usar e fazer para a glória do Senhor. Louvado seja o nome dele, louvado seja o nome do Senhor. Então ele dizia: se vocês não se converterem, se vocês não forem como uma criança,
se vocês não nascerem de novo, independente daquilo que vocês receberem, daquilo que vocês forem, de nada vai valer, porque, aleluia, não é assim que funciona o reino de Deus. Independente de ser maior ou menor, nós devemos saber que o maior sempre foi Deus. O maior sempre é Deus. O maior sempre será Deus. Nós precisamos essa primícia nas nossas vidas. Nós precisamos entender, aleluia, que tudo é Deus, é dele, para ele, e com ele nós vamos em frente louvando o nome dele, para a glória do seu nome. Quando ainda não se tem um caráter cristão formado, numa pessoa, até mesmo num cristão, enquanto Jesus não coloca dentro dele a sua verdade, essas coisas permeiam, essas coisas ficam em volta dele, essa preocupação de quem é o maior, de quem é o melhor, de quem é isso, quem é aquilo, quem faz mais, quem faz menos, isso fica no coração dessa pessoa, Então, nós ficamos preocupados em querer ou ser, ou até saber quem é o melhor, quem é o maior entre nós. E quando isso acontece no nosso meio, enquanto nós, às vezes, até recebemos um elogio de uma pessoa, isso vai massageando o ego desta pessoa. E ela, ao invés de crescer, ela estaciona. Eu não sei se vocês se lembram do rei que levantou aquela estátua, onde Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram e tiveram como prêmio a fornalha. Chegaram até o rei e disseram assim: olha, rei, num espaço de 30 dias, ninguém pode orar, ninguém pode buscar, ninguém pode, a não ser aqui. Não pode pedir nada a ninguém. Então aquele rei, ele se coloca numa posição, ele já era rei, ele já se achava. Agora ele se acha um Deus. E aquilo entra no coração dele, e aquilo massageia o ego dele, e ele concorda. E faz lá aquilo que vocês já sabem, toca a buzina, toca o pífaro, espera que as pessoas o adorem, mas tinha 3 pessoas que não se curvaram diante dessa mentira que é adorar ao outro Deus que não seja o Senhor. E eles, por isso, foram jogados lá na fornalha de fogo ardente. Mas isso aí, alguém perguntando para ele quem era o maior e quem era o menor. Mas um outro texto, em outra passagem, alguém pergunta, Tiago e João pediram para o Senhor, falou: Senhor, podemos te pedir uma coisa? O Senhor já sabia o que eles iam pedir, mas o Senhor disse: peça. E eles disseram para ele assim: nós gostaríamos que eu e o meu irmão, na tua glória, um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. E aí eu pergunto: e os outros iriam sentar aonde? Você acha que Jesus abriria esse precedente para causar um tumulto no meio dos seus apóstolos? Jesus responde sem envergonhá-los. Jesus disse: olha, vocês podem ser batizados no meu batismo? Vocês podem sofrer o que eu vou sofrer? E eles até disseram sim. Ele falou: tudo bem, vocês podem ser batizados, vocês podem sofrer o que eu vou sofrer. Porém, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, quem prepara é o Pai. É o Pai que sabe quem vai assentar ali e quem vai assentar acolá. Então o Senhor, mais uma vez, tira ou tenta tirar isso da cabeça das pessoas e querer saber, um quer assentar de um lado, outro quer assentar do outro, quer saber quem é o maior, quem é o menor. Irmãos, não importa. O importante é nós sabermos que nós somos instrumentos da parte de Deus para ser usado nessa terra.
A verdadeira conversão, o verdadeiro nascimento, ela visa em todo instante os propósitos de Deus nas nossas vidas. Enquanto uns estão preocupados em querer saber quem é o maior, quem é o melhor, quem vai aceitar, quem não vai aceitar, o que tem verdadeiramente o Senhor no seu coração, ele está preocupado com os propósitos de Deus para a sua vida e para a vida dos demais. Ela visa uma radical mudança de atitudes. E quando Deus muda radicalmente a atitude das pessoas, ela vai mexendo principalmente aquela egoísta de querer ser ou se considerar maior do que o outro. Isso tudo faz parte daquilo que nós estamos meditando nesses dias. Então, a principal coisa que o Senhor quer mudar e mexer nas nossas vidas é tirar aquela atitude egoísta de que nós venhamos a estar disputando entre nós quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, quem prega mais, quem prega menos, quem isso, quem aquilo. O Senhor não quer. Nós precisamos então entender que o que nós temos da parte de Deus em nossas vidas não é nosso, irmãos. Quem tem dom aqui nessa noite? Levanta a mão. É seu? Você usa a hora que você quer? Você faz do jeito que você quer? Não. Você vai levar para algum lugar? Não. É algo que Deus emprestou para mim. Algo que Deus emprestou para você. Então nós não podemos querer diminuir ninguém por uma coisa, pastor, que não é nossa. Porque se Deus tirar esse dom de mim e de você, nós vamos ser igual a qualquer pessoa. Então não use aquilo que Deus te deu para desmerecer ninguém. Não use aquilo que Deus te concedeu para dizer que você é maior do que aquele, ou maior do outro. Não. Use para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para que o Senhor veja que você realmente é um servo bom e fiel, que sobre o pouco você está sendo fiel, e Ele vai te colocar um dia sobre muito. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se ensoberbeça com algo que não é seu. Assim, aquele que se tornar humilde como essa criança vai ser o maior no reino de Deus. O Senhor não está falando aqui, irmãos, que o dom que você tem vai te tornar maior. O Senhor não está falando aqui que isso ou aquilo vai te tornar maior ou melhor, mas o Senhor está falando que algo da natureza de Deus, que Ele mesmo disse: eu sou manso, eu sou humilde de coração. Então, para você ser maior, para você ter um bom lugar, para você se assentar num bom lugar, para você ter um bom relacionamento, para você ter uma comunhão perfeita com Deus, não, é claro que o dom vai te ajudar, mas é necessário ser humilde na presença do Senhor Jesus. Não há exceção para essa regra. O requisito para a grandeza no reino de Deus é ser humilde e não ser arrogante. É não se preocupar com quem é grande, com quem é pequeno, quem deve ou não deve ser exaltado. Porque, sabe, uma verdade, no reino de Deus, o humilde, ele é exaltado. No reino de Deus, o menor se torna maior. O exaltado se torna humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei de que forma nós estamos nessa noite. Eu não sei se nós estamos querendo ser exaltados, vamos cuidar para não ser humilhado. E eu não sei se você chegou aqui humilhado, porque o Senhor tem também exaltação para crente nessa noite, aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer que receber uma criança, qualquer que receber alguém nascido de novo, a mim está me recebendo. Qualquer que for contra uma criança ou um novo convertido, uma pessoa nova nos caminhos do Senhor, aleluia, a mim me recebe. Ele é um sério candidato a ser um grande no reino de Deus. Quem depender de si mesmo, na verdade, não está aceitando a verdade da cruz. Quem depender de si mesmo não está aceitando os ensinamentos do Senhor.
quem depender de si mesmo, né? E se ele não recebe a humildade, não recebe quem verdadeiramente é humilde. E se ele não recebe o nascido de novo, também não recebe aquele que ressuscitou, aquele que nasceu de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem escandalizar algum desses pequeninos que creem em mim, as crianças, né? Ou seja, aqueles puros de coração, os novos convertidos, as pessoas novas, né, que chegam aos pés do Senhor, quem escandalizar aqueles que confiam na cruz, que confiam em Cristo, sendo ela criança, jovem, velho, né, que seja um seguidor puro do Senhor Jesus como uma criança, o Senhor dá um aviso para ele. Melhor que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de mó de azenha, que simbolizando a seriedade de escandalizar e fazer tropeçar ou desviar uma pessoa. Nessa disputa, nessa emulação, tem muitos que sentem-se humilhados, porque fulano diz que ele tem tanto dom, que ele faz tanto, que ele é isso, que ele é aquilo, eu não faço nada. Então, o que eu estou fazendo? Né? Então o Senhor está dizendo que, na metáfora que ele disse, seria melhor uma pessoa dessa, que faz escandalizar um pequenino, amarrar uma pedra de mó, uma mó de azenha. Era uma pedra grande, de não sei quantas toneladas, que esmagava a azeitona para sair o azeite. E ele fala mais uma coisa: seria melhor que ele se amarrasse isso, né? E fosse lançado no fundo do mar. Ao fazer isso, nós levantamos contra o Espírito Santo quando nós nos levantamos ou fazemos alguém desviar ou entristecer a alguém. O Espírito Santo que trabalhou para levantar as vidas, e as nossas atitudes muitas vezes trabalham para derrubar, para atrapalhar. O Senhor estende a mão e levanta, e muitos estendem a mão para derrubar, outros traz para dentro, e outros trabalham para jogar para fora. E o Senhor está dizendo: ai daqueles que escandalizar um desses pequeninos. Essa pedra, ela era tão grande, e ela não daria chance para que essa pessoa pudesse se levantar lá do fundo do mar onde ele foi lançado e tivesse uma chance de ser sepultado. Ou seja, ele ia morrer, ninguém iria ver mais, ele ficaria lá até apodrecer. Tamanho o jeito que o Senhor vê aquele que escandaliza um dos pequeninos. Na mente dos pagãos, essa seria uma morte terrível. Esse foi um aviso sério de Jesus a quem fizesse tropeçar sobre a influência de alguém para um novo convertido, para uma criança, para né? Aí ele diz assim: ai do mundo, ou seja, cuide-se o mundo por causa dos escândalos. Irmãos, eu acho que a igreja nunca passou na terra uma quantidade de tão grandes escândalos que está acontecendo nos dias de hoje. E o adversário, irmãos, ele tem sido tão estratégico que ele não está usando pessoas pequenas, ou seja, ele não está usando membros de igreja, ele está usando a patente de cima, ele está usando aqueles figurões, aqueles que se acham, aqueles que já se consideram os poderosos, os maiores, os mais sábios. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque há uma séria advertência de Jesus, dizendo: ai do mundo, cuide-se o mundo por conta dos escândalos.
outras palavras, o Senhor estava dizendo para eles e para nós: eu não levantei vocês, eu não salvei vocês, eu não dei vestes novas para vocês, eu não dei o Espírito Santo para vocês serem causadores de escândalo. Eu dei o Espírito, eu dei ferramenta, eu dei unção, eu dei autoridade, eu dei sabedoria para que o meu povo pregue a minha palavra, para que eles ganhem almas, para que eles façam, aleluia, conhecido no reino humano o reino do Senhor. Eu não quero, eu não permito, eu não admito, eu abomino esse negócio de quem é maior, quem é melhor, quem faz melhor, quem ganha mais, quem ganha menos, quem prega mais, quem prega menos. Não, todos são iguais na minha presença, aleluia. Eu uso do jeito que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero. Eu dou, aleluia, sem arrependimento, mas tomem cuidado para que não causem escândalos. Louvado seja o nome do Senhor. Ai daqueles que fizerem os outros pecarem, os que promovem ensinos fora da direção de Deus, e até mesmo os que procuram ser maior do que são, ser o que não são, ter o que não tem e querer a todo custo o que não é para eles. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nessa ânsia de você buscar o que não é para você, às vezes você busca errado, você age errado, você toma atitudes erradas, você fala errado, você promove tantas e tantas outras coisas. Deixa Deus trazer nas tuas mãos, deixa Deus colocar nas tuas mãos, aleluia. A palavra nos diz que cada um permaneça no dom e na vocação em que ele foi chamado. Você no seu lugar vai produzir frutos maravilhosos, porém se você sai do teu lugar e vai querer o lugar do outro, é capaz de você não fazer nem o seu e ainda atrapalhar o outro que estiver fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nessa noite, aleluia, tome cuidado, aleluia, procure saber do Senhor. Senhor, qual é realmente a sua vontade? Não é o que as pessoas querem me empurrar, não é o que as pessoas querem que eu seja. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. O padrão para o povo de Deus é que nós consideremos a nós mesmos menor do que os outros. É difícil, né, pastor? Eu me considerar menor do que o pastor Getúlio. Por quê? Porque eu sou pastor da igreja. Porque eu sou diretor da comissão de ética. Porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu não posso esquecer que se eu estou aonde estou, se tenho o que tenho, não fui eu que alcancei, foi misericórdia dele. E se eu quiser ser bem sucedido, eu tenho sim que considerar ele maior do que eu. E ele tem que considerar a mim maior do que ele. Isso não é desmerecimento, não, irmãos. Isso é regra da palavra do Senhor. Isso é Jesus falando. Louvado seja o nome do Senhor. Não é vergonha para ninguém. Aleluia. É lógico que ele, sabendo que eu considero ele maior do que eu, ele não vai tripudiar em cima de mim, porque ele também é um homem espiritual e ele também tem essa mesma reverência. Então eu reverenciando você e você me reverenciando, nós dois vamos reverenciar a palavra do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nós procuremos ajudar as pessoas que precisam realmente da nossa ajuda, que consideremos maior as coisas dos outros do que as nossas mesmas. Às vezes, irmãos, nós desmerecemos as coisas dos outros, que eu queria ter o que a Patrícia tem e não tem. Então, eu vou dizer para ela, vou lutar contra ela. A minha é melhor do que a tua, o meu carro é melhor que o seu, o meu sapato é melhor do que o sapato do pastor Joel. Enfim, é isso que vai acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que considerar as coisas dos outros melhor do que as nossas. Deus sabe se é ou não, não importa, mas o que você não deve é querer, às vezes até, mostrar que o seu é melhor. Não tem problema, Deus deu para você, Deus vai dar para mim também. Deus deu algo para você, olha, é o que você merece, e chegou até mim, é o que eu mereço. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O padrão de Deus para conosco é que nós saibamos que Ele é o maior, Ele é o melhor, e na verdade, bom é Deus, aleluia, disse Jesus para aquele mancebo de qualidade. É necessário que venham os escândalos, que não seja eu e nem você o causador desses escândalos. E o Senhor diz: mas ai daquele por quem veio o escândalo, dos que fazem os pequeninos tropeçarem. Os que tocam os pequeninos tocam em Cristo. Os que ofendem os pequeninos ofendem a Cristo. Os que perseguem os pequeninos estão perseguindo a Cristo. O Senhor Jesus não veio buscar o sábio. O Senhor Jesus não veio buscar o entendido. O Senhor não veio procurar o maior, o melhor, o mais forte, o mais poderoso, o mais bonito, o mais rico, o mais cheio de dons. Veja então que ser maior não tem importância alguma para o Senhor e nem para os seus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor não está procurando rico, o Senhor não está procurando poderoso, o Senhor está procurando adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. O Senhor procura aqueles que estão preocupados com as almas, aqueles que vão em busca das almas, às vezes com perdão da palavra, com perdão, mais uma vez eu quero, os preguiçosos não vão, e aí os outros vão, e aí eles são mal interpretados, uns não querem fazer, e quando os outros fazem, eles são mal interpretados, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu não vim buscar sábio, não vim buscar entendido, não vim buscar grande, não vim buscar pessoas cheias de dom, eu vim buscar aquele que é manso e humilde de coração. O Senhor, aleluia, o Filho do Homem, ele veio buscar o que havia perdido, e para isso ele deu a sua vida, entregou-se na cruz, pagando um alto preço. Ele está preocupado com o caído, pois os que estão de pé estão no aprisco de Deus. Aqueles que estão bem, aqueles que não estão doentes, aqueles que estão sãos, esses aí estão tranquilos, esses aí não estão precisando do Senhor. Mas o Senhor disse: eu vim para os doentes, eu vim buscar o que estava perdido, aleluia. Então ele está preocupado com o caído, pois os que estão de pé estão no aprisco. Ele está preocupado com o perdido e vai ao seu encontro. E aí então ele sai, ele usa você, manda você lá para a porta de um bar, manda você para a porta de uma boate, manda você numa rua, ele manda você num beco, ele manda você lá num valado. Vai lá e pregue a minha palavra, fale do meu amor e deixa o resto que eu faço. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mostrando para você que ele veio buscar, ele se preocupou com os perdidos. Então, certa vez, Jesus está vindo ao encontro, Jesus está passando por um lugar, e ele encontra num certo lugar 10 leprosos, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que estavam lá separadas, pessoas que estavam lá impedidas de receber visita, pessoas que tinham que bater a mão, tinham que tocar a matraca, tinham que tocar um assovio, tinham que tocar uma trombeta, sei lá, né? Dizendo: olha, não se aproxima, porque aqui tem leproso. Jesus não se importou com ele, com isso. A Bíblia diz que Jesus os amou, Jesus foi até eles, aleluia. Ele deu uma nova chance para eles. Fala para eles então: olha, vão e vai até o sacerdote. Não foi eles que separaram você, então agora vocês vão se apresentar e eles vão ter que te receber. Então a Bíblia diz que aqueles homens saem ao comando do Senhor, saem, aleluia, ao mandado do Senhor, mas eles precisavam de alguém colocando na mão sobre ele, eles precisavam de alguém curando ele, eles precisavam de alguém talvez até profetizando sobre ele. Mas ao som da palavra do Senhor, o Senhor diz para ele: vai e apresenta. A certeza era grande, a certeza era certa que eles já estavam curados. Então eles vão ao comando da palavra do Senhor e eles começam a correr, e um percebe que ele está curado. Na ida ele já vê: eu estou curado, não, eu não vou me apresentar ao sacerdote, eu vou voltar e agradecer aquele que fez o milagre na minha vida. Nós muitas vezes, irmãos, estamos o quê? Agradecendo esse, agradecendo aquele, correndo
correndo para cá, correndo para lá, recebemos um milagre, tem muita gente que até nem volta para agradecer, mas teve um que voltou. Por quê? Porque Jesus se preocupou com ele. Jesus se preocupa contigo, Jesus se preocupa comigo, Jesus se preocupa conosco, e é o fato de ele estar aqui no nosso meio nessa noite. Então, uma outra vez que Jesus, preocupado com uma pessoa, ele sai para ir na casa de Jairo, ele está indo na casa de Jairo, mas tem, aleluia, um episódio no meio dessa caminhada, pastor, que atrapalha Jairo de ser abençoado naquele instante. A Bíblia diz que ali no meio daquela multidão infiltrou-se uma mulher que tinha um fluxo de sangue, aleluia. Jesus está ali e ele fala: olha, alguém me tocou, aleluia, oh, alguém me tocou. Mas aí alguém disse para ele: Senhor, as pessoas estão aqui, estão te empurrando, estão te apertando. Ou seja, ali tinha rico, ali tinha poderoso, ali tinha gente grande, ali tinha sábio, ali tinha gente inteligente, mas tocaram Jesus de uma maneira diferente, tocaram em Jesus de uma forma que não aconteceu nada. Mas quem estava necessitado, a pior, a improvável, veio e tocou Jesus, não na sua cabeça, não no seu lado, não no seu braço, não puxou a orelha dele, não puxou o cabelo dele. Ela simplesmente disse: se eu tocar nas vestes dele, eu vou alcançar. Alguém me tocou, aleluia. Mas como alguém me tocou? Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Tira virtude no Senhor nessa noite. Toca de uma forma especial no Senhor. Fala especialmente com o Senhor. Humilha-te, aleluia. Não era para estar lá. Aquela mulher não era para estar lá. Se descobrisse ela lá, ela ia ser apedrejada. Talvez não era para você estar aqui nessa noite, mas ele está dizendo: a minha virtude ainda continua no meio de vós, o meu poder ainda continua no meio de vós, aleluia. Chama a atenção de Jesus nessa noite, toca em Jesus nessa noite, e você vai ver o milagre acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Jesus vai passando, Jesus está sabendo que em certo lugar ele vai ter um encontro de algo que nunca aconteceu na história. A Bíblia diz que ele está andando, ele passa debaixo de uma árvore e tem ali um publicano, e tem ali um tal de Zaqueu. E quando Jesus chega, você não vai ver alguém falando que Jesus olhou para cima, que Jesus procurou saber, Jesus olhou e então, Jesus chegou debaixo da árvore e falou: Zaqueu, desce daí que hoje convém eu ir na sua casa. Irmãos, presta atenção numa coisa. Eu nunca vi na Bíblia, pode até ser que tenha, mas eu nunca li na Bíblia, pastor Getúlio, diretor do seminário, Jesus se oferecendo para ir em lugar algum, mas ele se ofereceu para ir na casa de Zaqueu. Ele falou: eu quero ir na tua casa, eu vou na tua casa. Oh, aleluia! Será que se Jesus falar para você: eu quero ir na tua casa, você vai levar ele? Aleluia! Você vai ter o prazer de receber Jesus na tua casa. Ele conhece o teu problema, ele sabe do teu problema. Ele chega debaixo lá e fala: Zaqueu, desce rápido daí. Sabe por quê? Porque a multidão vem vindo. Se a multidão te pegar aqui, ela vai te massacrar, ela vai te matar, porque ele era cobrador de imposto. Alguém dizia que ele surrupiava, que ele roubava, não sei se ele fazia. Mas as pessoas não gostavam, aleluia, de cobrador de impostos. Não importa, irmão, se fulano não gosta de você, não importa se lá no trabalho tem alguém que está de olho em você, não importa se alguém quer colocar um tropeço para você, não importa se eles não gostam de você. O importante é que tem um aqui nessa noite chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele te ama, aleluia. Ele já deu a sua vida por ti e diz para você nessa noite: não tenhas medo, aleluia. Não pare, não pare, continue adiante, continue na posição que eu te coloquei, porque eu tenho grandes coisas e não é o inferno que vai te parar. Nós cantamos aqui ontem: o Coliseu não parou a igreja, o Leão não parou a igreja, a fornalha não parou a igreja, o Mar Vermelho não parou os servos do Senhor. O diabo
mal não vai te parar, porque o Senhor está à tua frente. E Zaqueu desceu, e o Senhor foi na casa dele, e o Senhor está entrando em casas aqui nessa noite, porque Ele é maravilhoso, Ele é Senhor. Jesus vai até a casa de Lázaro e ressuscita Lázaro depois de 4 dias de estar morto. Olha o amor, olha o Deus, o Jesus que veio buscar o que estava perdido. Se você, Regina, se eu fosse avisado, Regina, pastor Wilson, corre lá na casa de fulano, ele morreu. Se ele morreu, então não adianta mais ir lá. Mas para Jesus não tem causa perdida. Profetiza isso na vida do seu irmão. Diga para ele. Para Jesus não tem causa perdida. O teu chefe pode até ter dito para você, não vai. O fulano pode ter dito, não vai acontecer. Ciclano disse, não vai acontecer. Mas eu te pergunto, o que o teu Deus te falou? A Bíblia diz que as preparações são dos homens, as intenções, os desejos são dos homens, mas quem dá a palavra final é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele foi até a casa de Zaqueu e o homem foi restaurado nas suas particularidades. Jesus entra no caminho e vê o cego de Jericó. Jesus pergunta para o cego, pastor: o que queres que eu te faça? Irmãos, é até redundância você perguntar para um cego o que ele quer, né? Seria até algo de você falar, eu olhar para você falando, mas você perguntar para uma pessoa deficiente, o que quer que eu te faça? Mas na verdade o Senhor quer ver o desejo do seu coração. Porque se realmente é, então veja bem, diz que Bartimeu, o pai desse cego, ele era um poderoso general, e ele começou a ver algumas coisas erradas lá no palácio, e ele foi contra, e o rei, ou alguém, mandou que matasse o seu pai. E ele era pequeno, e ele viu aquilo. Bom, se ele viu, ele vai falar para as pessoas o que eu fiz. Então, cega esse camarada aí, que pelo menos ele não vai saber onde vai, e também não vai falar o que aconteceu. Mas vamos dizer que isso realmente tenha acontecido. Isso é uma coisa paralela da história. Tá? Mas vamos dizer que isso aconteceu. E Jesus, quando chega para ele, pastor, diz assim: o que queres que eu te faça? Ele responde o quê? Que eu torne a ver. Se ele quer tornar a ver, é porque ele já tinha visto um dia. Mas olha só, se fosse para Lenícia que ele perguntasse: eu quero, Senhor, eu quero enxergar, porque eu quero pegar aqueles camaradas que mataram meu pai e que me cegaram, eu vou mostrar para ele que com quantos pauzinhos se faz uma canoa. Não, aquele homem não falou isso. Jesus queria saber da boca dele qual era a intenção dele. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes nós pedimos algumas coisas, se não me engano é Tiago que diz que nós pedimos, não recebemos, porque não sabemos como pedir, pedimos mal e pedimos para gastar com os nossos próprios deleites. Então muitas vezes não alcançamos algumas coisas, porque Deus sabe a intenção do nosso coração. Mas se tiver um coração aqui voltado para as coisas do Senhor, eu quero que você levante a sua mão e já comece a agradecer, porque Deus está entregando vitória aqui na mão de frente nessa manhã, nessa noite. Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Eu vou fazer o que lá, que se ele já morreu? Mas o Senhor foi lá e deu um jeito na situação de Lázaro. Jesus chegou lá no tanque de Betesda. Isso tudo para você ver que Jesus vai atrás dos perdidos. Jesus está atrás dos doentes, dos necessitados. Chega lá no tanque de Betesda, 38 anos, um homem que estava largado lá. Aleluia. Jesus
fala para ele se era um lugar ali de enfermo, de cego, de paralítico, de coxo, e o Senhor novamente fala para aquela pessoa, para uma outra pessoa: você quer ser curado? Qual foi a resposta daquele homem? Senhor, eu não tenho ninguém que me coloca lá no tanque. Quando as águas mexem, quando eu penso em ir, já foi alguém no meu lugar. Não tenho ninguém que me leve. E Jesus, na atitude de Jesus, eu creio que ele estava dizendo: presta atenção, filho, você não tinha, mas hoje você tem. Hoje eu estou aqui. Hoje você não vai precisar, o milagre hoje não vai ser na água, o milagre não vai ser através de alguém levando, o milagre hoje não vai ser ninguém ajudando, porque a minha glória eu não vou dar para ninguém. Então eu vou dizer para você agora: pega a tua cama, toma a tua cama, levanta e sai andando para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que vai em busca daquilo que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor cura um cego de nascença. Olha só, Jesus cuspiu, fez um lodinho no chão, passou no olho do homem, e o Senhor disse para ele: vai lá agora e lava-se lá no tanque de Siloé. Siloé significa o enviado. Então chega lá, rapaz. Quando você chegar lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, olha para a água e diz assim: ó, o verdadeiro enviado mandou eu vim aqui me lavar, porque ele disse que eu vou me lavar e você curado. Louvado seja o nome do Senhor. O enviado está te dizendo nessa noite: ser curado, ser abençoado, ser erguido, levanta nessa noite para a glória do nome do Senhor. No último instante, Jesus está na cruz, crucificado entre dois homens, um blasfemando e um reconhecendo o senhorio do Senhor. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor olhou para ele e falou: o quê? O quê, rapaz? Você teve a vida todinha para me aceitar, não aceitou. Você teve tudo para fazer a minha vontade e não fez. Você teve a chance de levantar a mão, levantou. Eu quero saber de ser nada, não foi? Ainda hoje, aleluia. Isso significa que a bênção do Senhor muitas vezes não é para amanhã, não. As bênçãos do Senhor é para já. Deus conhece a nossa necessidade. Se deixasse para amanhã, aquele homem ia ser salvo. Se deixasse para amanhã, aquele homem ia morrer e não ia ter a salvação. De repente, o que você pensou que não ia acontecer, o Senhor está fazendo agora. O Senhor está mexendo agora. O Senhor está te dando vitória agora. O Senhor está colocando as mãos agora, porque amanhã pode ser tarde. Eu não sei, você não sabe, mas Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele vai além daquilo que eu posso imaginar. Jesus chegou ali no lugar, tinha uma mulher adúltera, pastor. Aleluia. Jesus chega, senta perto dela, conversa com ela, fala com ela, e ela está correndo para cá, correndo lá, pulando para cá, pulando para cá, e o Senhor vai se revelando aos poucos para ela. O Senhor fala para ela: senhora, você quer saber de uma coisa? Vai lá, chama o teu marido e eu vou abençoar vocês. Ah, Senhor, não vou, não dá para ir. Por quê? Porque eu não tenho marido. Ah, bom, então agora começou. Aleluia. Quando a gente não quer esconder as coisas de Deus, irmão, aí está o começo da minha, da tua e da nossa bênção. Ela podia falar: espera aí, Senhor, eu vou lá chamar e nunca mais voltar, né? Mas não, ela falou: não, eu não tenho marido. Você disseste bem, você já teve 5 e esse que você está agora não é teu marido. Mas eu tenho certeza que essa mulher foi abençoada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, finalizando, eu quero perguntar para você: onde Jesus te encontrou? Quando Jesus te chamou? De onde Ele te tirou? Foi naquele dia, irmão. Foi naquele pior dia da sua vida, quando tudo parecia estar perdido. Ele diz assim: opa, espera um pouquinho aí, eu ainda estou aqui, eu ainda não dei a última palavra, eu ainda não permiti, eu ainda sou Deus, eu ainda
Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Ele fez na sua vida. Ele quando te chamou, Ele não olhou, irmão, para o seu tamanho, Ele não olhou para a sua posição, Ele não olhou onde você estava, Ele não olhou o que você tinha, Ele não olhou a conta do banco, Ele não olhou as tuas vestes, não olhou o teu carro, não olhou o tamanho da tua casa, Ele não olhou o teu sapato, porque muitas vezes nós julgamos as pessoas pelas aparências, olhamos para a roupa, olhamos para isso, olhamos para aquilo, mas Jesus não. Jesus olhou para o seu coração, onde não tinha mais chance para acontecer nada. Ele disse: é agora que eu vou operar, é agora que eu vou trabalhar, é agora que eu vou entrar com providência. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Abraão está lá no cume do monte oferecendo o seu filho em sacrifício. Jesus conheceu o seu coração, o Pai conheceu o coração dele, o Espírito Santo conheceu o coração dele. Na hora que ele foi imolar o filho, o Senhor disse para ele assim: epa, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor, que tu me amas, que tu obedece a minha palavra. Então, meu amado, fica em paz, fica tranquilo, porque no último momento o Senhor pode e vai entrar com providência na sua vida. Jesus, ele vai até Damasco, até o caminho de Damasco, e vai encontrar com um homem chamado Paulo, que era um perseguidor da igreja, que estava perseguindo a igreja. Jesus chega para ele e fala para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E o homem, batendo o joelhinho já: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, quem tu persegue. Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja de Jesus. As almas são de Jesus, os filhos são de Jesus, o povo é de Jesus. E quando mexe no povo, quando mexe no filho, quando mexe nos seus queridos, está mexendo em Jesus. E Jesus vai até ele e fala: não, é tudo para você recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, eu tenho coisa grande na sua vida. Você vai lá para a cidade e você vai ver o quanto você vai padecer por amor do meu nome. Então esse é o Jesus que foi te buscar, esse é o Jesus que vai buscar, esse é o Jesus que fez a obra, esse Jesus continua fazendo a sua obra nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Jesus que foi buscar a mim e a você, que estava perdido, mas nós somos achados. Aleluia. Essa palavra é a palavra do pai do filho pródigo, que disse: eu estou alegre, eu estou feliz, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Sabe, para ele lá teve o quê? Teve anel, teve sapato, teve vestes novas, e teve um detalhe, aleluia, que apareceu naquele dia. Os irmãos lembram qual é? Oi? Mas o detalhe que aconteceu naquele dia foi o quê? O bezerro cevado. Quem morou no interior aqui sabe, né? Passa o ano inteiro, Murilo, ou às vezes até 2 anos, criando um porquinho para matar no Natal, no Ano Novo. Eu creio que aquele também seria um dia especial. Agora eu pergunto para você: quer um dia mais especial do que aquele? De um pai saber que o filho estava perdido, que um filho estava à beira da morte, que um filho estava condenado, que o filho estava falido, que o filho ia morrer daquela maneira se continuar. Ele voltou, o pai o amou. Então pega o bezerro lá, vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete aqui, aleluia, porque ele estava perdido e foi achado. Louvado seja Deus. Jesus está preocupado com os perdidos, ele está preocupado com os pequeninos. Se ele ama os perdidos, se ele perdoa os perdidos, se ele preocupa com os perdidos, ele também nos ama, aleluia, nos ama. E agora, por que nós estamos preocupados com coisas pequenas? Por que nos preocupamos com coisas que não devemos nos preocupar?
Porque estamos querendo debater entre nós quem é o maior, quem é o melhor, quem é esse, quem é aquele, quem tem mais dom, quem é mais usado, quem não prega mais, quem é isso, quem é aquilo. Irmãos, aleluia, nós somos todos iguais, o único, aleluia, bam, 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 que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que não trouxe o sacrifício, o Cordeiro de Deus que foi o nosso sacrifício para que nós estivéssemos de pé no dia de hoje. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça entender aqui que maior, que melhor, o mais forte, o mais poderoso aqui é o Senhor, e Ele está procurando a mim e a você, para que nós possamos ser o que? Restaurados, possamos ser, aleluia, ajudados em tempo oportuno. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fale, né? Continue falando aí ao seu coração, vá para a tua casa, leia de novo essa palavra. Com certeza tem alguma coisa que eu esqueci, mas o Espírito Santo vai fazer você lembrar, e você vai saber que você, que eu, que nós somos importantes para Deus. Amém? Se você puder, aplauda o Senhor. Amém.